é teólogo? Então, vamos lá. Hoje em dia, a gente tem o divórcio entre as duas funções. E aí, o que que a gente pode falar a esse respeito? Veja, no final das contas, todo mundo, atenção, todo mundo é teólogo. O que que é um teólogo? Teólogo é alguém que se volta para a realidade de Deus e, de alguma maneira, tenta compreendê-la e expressa isso. A questão é se a nossa teologia é bem feita ou não. Se ela é feita de maneira adequada, fundamentada, equilibrada ou não. Então, não tem como fugir disso. É claro que tem certos pastores que vão ter, vamos dizer, uma questão de preocupação teológica menor. Não é assim o forte da pessoa, né? E tem teólogo que a gente pode dizer que não tem, vamos dizer, uma inclinação propriamente pastoral, né? No Novo Testamento, as duas coisas, a ideia é que elas devem andar juntas. Por quê? Porque se o sujeito é só um teólogo, só alguém que discute a realidade de maneira abstrata e distante, essa pessoa é alguém que está pulando de uma perna só. Porque a proposta do ensino bíblico do Novo Testamento para a igreja nunca foi uma coisa de você ficar só filosofando. Então, a teologia, ela se desdobra na prática. Então, eu pergunto para você, né? Você quer ser tratado por um médico, né, que tem só a parte prática e que nunca estudou direito anatomia e que não conhece, vamos dizer, a teoria da medicina e que ele só sabe fazer a parte prática? Ou você quer conversar com um médico que estudou e escreveu tantos livros, mas nunca operou ninguém? Nunca fez isso na sua vida? Ninguém com bom senso vai querer separar a teoria da prática. Então, todo teólogo que é teólogo no sentido bíblico do termo deve caminhar numa direção pastoral, senão a sua teologia não serve para nada. E todo pastor, que é um pastor que de fato está querendo ajudar os outros, ajudar com base em quê? Nas suas ideias? Baseado nas suas impressões particulares ou baseado no que Deus nos orientou e nos ensinou? Então, se eu não cresço no conhecimento da palavra de Deus, eu não vou ajudar os outros direito. Eu posso até dar opinião minha. Eu já vi muita gente aí indo atrás de conselheiro que deu opiniões muito estranhas, que você vê que não tem fundamento na Bíblia. Então, é necessário que a gente faça a coisa caminhar de maneira adequada, né? Então, vamos aqui que temos mais questões aqui. O Marcelo Silva Santana. Qual o limite do líder pastor em relação à visitação de famílias, indo frequentemente no lar sem deixar ficar refém dessa mesma família? Muito obrigado pelos ensinos. Bom, Marcelo, é o seguinte, a questão do limite de visitação não tem assim uma resposta pronta para isso. O que que acontece? Se uma igreja é pequena, você tem uma igreja que tem, sei lá, 80 pessoas, é muito fácil para um pastor, né, ter um esquema de visitação em que ele faça isso dentro de uma ação, né, até relativamente rotineira. Se você tem uma igreja que cresce, passa a ter 300, 400, 500, 600 mil pessoas, é claro que um indivíduo só, ele não vai conseguir ter uma atuação de visitação. E essa questão da visitação também tem que ser avaliada com o contexto da própria família. A gente tem uma realidade muito diversificada na realidade brasileira e nem todo mundo gosta de visita o tempo todo. Tem lugares onde isso é muito bem-vindo sempre, em outros em que isso já não é tão assim. Em alguns lugares, a visitação excessiva ela acaba sendo meio intromissão, ela acaba sendo exagerada. Em outros lugares, ela é sempre mais do que bem-vinda. Então, a pessoa tem que ter tato, tem que ter uma perspectiva para saber se aquilo está fazendo sentido ou não. Né? E se a igreja é maior e tem várias pessoas, então essa visitação pode ser feita por outras pessoas em função pastoral ou em função análoga a isso. Agora,
Se a gente tem, se eu entendi direito a sua pergunta, uma coisa meio complicada aí, né, ficar refém dessa mesma família, se a gente tem nessa colocação uma problematização que a visita não é simplesmente uma visita, é uma espécie de exigência em que uma família, um grupo de pessoas está querendo fazer isso aí como uma troca de poder, aí a pessoa realmente tem que ter cuidado, né? Uma coisa importante no ministério pastoral é a gente não agir de uma maneira a ter uma postura de proteção explícita para um grupo de pessoas, umas famílias em oposição às outras. Sempre é importante tentar ser o mais igualitário nas relações com todo mundo, né?